Vamos começar por o livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Como orava, amados, este é o tempo de chorar, de se lamentar. Se tivéssemos aqui pano de saco, se tivéssemos aqui cinzas, estaríamos dessa maneira, como muitos nestes tempos de apostasia da igreja de Deus no Antigo Testamento. Estaríamos prostrados, chorando, lamentando, como Neemias, como Esdras, como Jeremias, como Ezequiel, como os profetas, como Joel. Tempo de lamento, tempo de pranto, tempo de choro por causa da situação, da condição de Israel. Neste caso, a Bíblia fala claramente que a igreja dos gentios, nós, somos a Israel de Deus. Gálatas 6, os últimos versículos. E que nós, como gentios, temos sido inseridos, enxertados, né? Você fala em português? Enxertados no povo de Deus. Amados, este versículo é muito conhecido por todos, mas capítulo 4, versículo 6 diz: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que tu não sejas sacerdote diante de mim. Visto que tu esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então aqui a palavra de Deus está marcando algo muito claro, e quero ser muito claro. O título deste estudo é A Igreja e Seus Amantes. A Igreja e Seus Amantes. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, isso já vemos dizendo várias vezes, diz que no tempo final, neste tempo que estamos nós, uma das características mais claras, 2 Tessalonicenses 2:3, é que virá a apostasia. A apostasia, e depois o homem de pecado será revelado, o filho da perdição. Amados, hoje estamos em apostasia. Apostasia, essa palavra em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, quer dizer que o povo de Deus se separou de Deus. O povo de Deus se separou da fé. O povo de Deus, e essa palavra envolve também a raiz, um divórcio. Pode ir para lá. Envolve um divórcio, ou uma traição, ou, como chama o Antigo Testamento, fornicação, ou adultério espiritual. Amados, é muito triste saber que muita gente, hoje em dia, milhões e milhões de professantes cristãos, não entendem o nível de fornicação, de adultério espiritual na qual a igreja se encontra, e tem muitos amantes. E, especificamente, não entendem as profecias do Antigo Testamento para assemelhar com os tempos. Amados, estamos em tempos de queda. Estamos em tempos que as pessoas não entendem a palavra de Deus. Estamos em tempos que as pessoas não conhecem seu Deus. E uma das marcas mais importantes no livro de Oséias, as mensagens que digo, é que o povo não tem conhecimento. E não quer conhecimento. E o Senhor está chamando para que o povo busque sabedoria, busque conhecimento, busque entendimento espiritual para não serem destruídos. Outra das marcas do livro de Oséias é a fornicação espiritual que o povo tinha com os ídolos. E de fato,
Essa fornicação espiritual é porque eles estavam crendo mentiras, estavam crendo enganos. Por quê? Porque o Senhor estava enviando operação do erro, ou espíritos de mentira, para que o povo colha o que estava semeando. A Bíblia diz em Gálatas 6, versículo 7, Deus não pode ser zombado. Aquilo que o homem semeia, colherá. Se colhe para a carne, se semeia para a carne, colherá corrupção. Se semeia para o Espírito, colherá vida eterna. Amados, quantos hoje em dia colhem para ou semeiam para o Espírito? Quando falo do Espírito, não falo de ir para a igreja. Quando falo do Espírito, não é fazer orações. Quando falo de semear no Espírito, não falo de estar vendo visões ou revelações extra-bíblicas. Quando falo de semear, é semear para nosso alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Que é a palavra de Deus. Que é o conhecimento de Deus. Uma das marcas, amados, escutem bem, dos últimos tempos, que as pessoas não vão ter entendimento, não vão ter conhecimento de Deus. E Deus vai julgar a sua igreja, como julgou a sua igreja no Antigo Testamento. Oséias é uma mensagem que fala do adultério espiritual da igreja do Antigo Testamento. E como esta igreja, literalmente, igreja do Antigo Testamento, é o que se chama congregação, quer dizer igreja. Atos 7,38, em algumas versões já corrigiu e diz a igreja do deserto. Podemos ir aí ainda. Atos 7, isto é algo básico, mas é para todos aqueles que não sabem ainda. Atos 7,38, quando Estevão está pregando, ele fala: este é o que esteve na igreja do deserto. A igreja no deserto. Está falando de Moisés, a igreja no deserto, a igreja dos israelitas com Moisés. Então, a igreja do Antigo Testamento é aquele povo que Deus amou, que Deus cuidou, que Deus estabeleceu, que Deus constituiu, que Deus chamou, que Deus abençoou, que Deus fez justos pela fé em Deus. E, amados, é uma igreja que Deus amava. Literalmente, Oséias fala de um amor grande pela igreja do Antigo Testamento. Por exemplo, capítulo 11, versículo 4. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor eu fui para eles, com os que tiram o jugo sobre as queixadas, e lhes dei carnes. Capítulo 14, 4. 14, versículo 4, eu sararei a sua infidelidade e os amarei voluntariamente, porque a minha ira se apartou dele. Isso está profetizando para o futuro, quando Deus irá tirar sua ira do seu povo. Amados, Oséias é um testemunho para a igreja de hoje, de quanto Deus está irado com a igreja. Por quê? Porque voluntariamente recusam o conhecimento de Deus. Oséias 6, versículo 6 que diz: porquanto eu desejei a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que ofertas queimadas. Vocês vão ver o tema principal, amados. Por exemplo, também capítulo 14, ao final, versículo 9 diz: quem é sábio para que entenda estas coisas? Quem é prudente para que as saiba ou conheça? Quem é prudente para que as conheça? Porque os caminhos do Senhor são retos, os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Aqui neste livro, amados, o transgressor é aquele que não se importa da palavra de Deus,
aquele que perece por falta de conhecimento, aquele que voluntariamente, sabendo que tem uma Bíblia, a palavra de Deus, não busca a Deus para conhecer Ele pessoalmente. Não quer o conhecimento de Deus, não busca o conhecimento de Deus na palavra e está destruído, está em fornicação com muitos amantes. Capítulo 2, versículo 5. Porque sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu se comportou vergonhosamente, porque ela disse: irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água e a minha lã e meu linho. Versículo 7. Ela irá atrás de seus amantes, mas não os alcançará. Ela os buscará, mas não os encontrará. Versículo 10, capítulo 2, versículo 10. E agora descobrirei a sua lascívia diante dos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Amados, Deus não vai poupar aquele que tem seus amantes e não ama sua palavra, não ama seus caminhos. Versículo 12. E destruirei as suas vinhas e as suas figueiras, de que ela diz: estas são as minhas recompensas que os meus amantes me deram. Eu, pois, farei delas uma floresta, e as feras do campo os comerão. Isso é promessa de destruição de parte de Deus, mais juízo de Deus. 13. Eu a visitarei nos seus dias de Baalins, nos quais ela lhes queimou incenso, e se adornou com seus brincos e suas joias, e foi atrás de seus amantes, e se esqueceu de mim, diz o Senhor. E continua dizendo, amados, a tragédia do povo de Israel. Por que o povo de Israel, tendo o pacto, tendo a lei, tendo lá em Jerusalém os judeus até, o templo, os sacrifícios, a arca da aliança, por que faziam isto? Por que se entregavam aos amantes? Vamos ver claramente no capítulo 4 algo chocante. Versículo 10. Pois eles comerão, mas não se fartarão, se prostituirão, mas não se multiplicarão, porque deixaram de atentar ao Senhor, deixaram de amar ao Senhor. A prostituição e o vinho e o mosto levam para longe o coração. O meu povo consulta para a sua madeira, e a sua vara lhe responde. Idolatria é ter um amante. Se você foi cristão ou é cristão e agora você ama as coisas do mundo, agora você ama a política mais que a palavra de Deus, ama o futebol, ama as coisas deste mundo, quando Deus diz: não ameis o mundo nem as coisas que estão no mundo. Você tem um amante, e esse amante está te levando para te prostituir, porque seu coração se desviou de Deus. 1 Coríntios 6,18 diz: foge da fornicação. Na verdade, deixa eu ver se a cita correta. 1 Coríntios 6,18 é assim mesmo: fuge da fornicação. Amados, no Novo Testamento, obviamente fornicação física, mas amados, a fornicação espiritual é o que Deus marca como traição ao amor de Deus, demonstrado especialmente para nós na morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles tinham toda a glória de Deus para amar a Deus, mas eles se desviaram com seus corações perversos. 12. O meu povo consulta a sua madeira, Oséias 4:12, e a sua vara lhe responde. Por quê? Porque o espírito da prostituição os conduziu ao erro e se prostituíram, apartando-se da sujeição ao seu Deus. Marquem isto, amados. Espírito da prostituição
espírito da prostituição. Diz, versículo 14: eu não punirei vossas filhas quando cometerem a prostituição, nem vossas esposas quando cometerem adultério, porque elas mesmas se desviam com prostitutas e sacrificam com meretrizes. Portanto, o povo que não tem entendimento cairá. Viu? Que fala claramente: não tem conhecimento, não tem sabedoria, não tem prudência, não tem entendimento. Amados, isto é temível, porque não tem entendimento e um espírito da prostituição os enganou, os conduziu ao engano. Amado, e isto está acontecendo, Deus queira, se vocês estão assistindo este vídeo e vocês estão se desviando, ou já se desviaram, ou estão sempre nesse caminho de amar ao mundo e não amar o Senhor Jesus com todo o coração, alma, mente e forças, é porque um espírito da prostituição está envolvendo o seu coração, sua vida, sua mente. A Bíblia não é curta em advertir sobre esse engano, sobre esse laço, sobre essa terrível condição no coração do povo de Deus. Estou falando do povo de Deus, não estou falando dos ímpios. Estou falando do povo de Deus, por isso eu falo igreja. Agora, com igreja, não estou falando todo aquele que aceitou Jesus, e tudo bem, e batizou, e não teve um novo nascimento, que é uma vida regenerada, totalmente mudada pelo poder de Deus, em um instante, como diz 2 Coríntios 5:17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, é que aqui todas se fizeram novas. Ou João 3:3, que diz que aquele que não nasce de novo, não pode entrar no ver, é imediato, instantâneo o poder de Deus. Estou falando para pessoas que já receberam esse poder de Deus, foram transformadas, foram mudadas por Deus, e agora tem um espírito de prostituição e fornicação, um espírito de erro que os conduz a não conhecer e entender e viver a palavra de Deus. Vocês podem dizer que não estão, mas quero que esta mensagem seja para advertir, seja para chacoalhar a todo aquele que se diz cristão e não está vivendo no primeiro amor. Apocalipse 2:4, o Senhor diz: tenho isto contra ti, que deixaste teu primeiro amor. E aí manda o arrependimento. Ou Apocalipse 3, que é morno. Aquele que é morno, Deus vomitará da sua boca. Por que é muito importante isso, amados? Porque segundo o que nos diz todas as Escrituras, aquele que continuar neste espírito de prostituição, ou este espírito de engano, Oséias 5:4. Oséias 5:4. Eles não condenarão as suas ações a fim de voltarem para seu Deus. Ou seja, eles não querem se arrepender. Porque o espírito das prostituições, de novo, 4:12, marquem suas Bíblias, 4:12, 5:4, espírito das prostituições está no meio deles e não conhecem o Senhor. Amados, isto é temível. Depois vemos de uma vez, 2 Tessalonicenses também, mas vou ir a uma passagem do Antigo Testamento. 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando falei da apostasia, quando falei do homem de pecado, o anticristo. 2 Tessalonicenses 2 fala que Deus, versículo 11, e por isso Deus lhes enviará forte ilusão, para que creiam em uma mentira, para que sejam condenados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na injustiça. E versículo 10 diz: e com todo engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para que pudessem ser salvos. Aqui está falando no versículo 11.
Segundo que vemos em Oséias, a característica da igreja apóstata que tem amantes, como vimos, seus amantes, capítulo 2, seus amantes, o mundo, os ídolos, deixaram o primeiro amor. E fala que é um espírito de prostituição que engana. Agora pergunta, amado, para vocês. Hoje em dia, que segundo a Escritura, em 1 Timóteo 4:1 diz, o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, o mesmo que 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Amados, tem muita gente que hoje em dia escuta espíritos enganadores, doutrinas de demônios, e já estão com espírito de prostituição que engana eles, pensando, talvez seja você que está assistindo o vídeo, por favor, se você se arrepende, procura ajuda, que pessoas que creem que estão servindo a Deus, mas não estão servindo a Deus, estão servindo as suas mentiras, estão servindo aos seus erros. Pessoas que hoje em dia defendem a mundanalidade na igreja. Pessoas que hoje em dia defendem aos pastores que pregam mentiras e dizem, não importa, ele vai se consertar com Deus, eu tenho que buscar minha alma. Não, a Bíblia diz que são espíritos enganadores, doutrinas de demônios, que levarão as pessoas à condenação. 2 Crônicas 18. Segunda Crônicas 18, vemos algo chocante. Um pouco complicado pregar na minha Bíblia em português, que minha Bíblia de estudo está em espanhol e em inglês. E se Deus quiser, pouco a pouco estou fazendo a minha Bíblia em português, Bíblia de estudo, pouco a pouco. Mas é complicado, porque está tudo branco, ainda não está marcado. Isso me faz difícil. Falando de estudo, amados, procurem marcar suas Bíblias. Isto é muito importante. Por que digo isto? Vou pôr aqui para vocês verem. Esta é a minha Bíblia em português, em espanhol e em inglês. Então aqui estão meus estudos. Versículos todo, aqui faz meus estudos com cores, e assim posso meditar a palavra de Deus todos os dias. Bem-aventurado aquele que medita a palavra de Deus de dia e noite. Assim posso estudar, posso pregar para vocês, posso pregar para outros, posso ser útil para aquele que não entende, não sabe. Então é muito importante, amados, vocês também fazer questão de estudar suas Bíblias, marcar suas Bíblias, para que possam não somente meditar vocês nela, na palavra, mas ensinar aos outros, se são cristãos. Porque o mandato para todos é, como eu disse em Mateus 28, 19 e 20, é fazer discípulos de todas as nações, ensinando-lhes que guardem todas as coisas que tenho mas dado, e aqui estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Então, essa é a missão de todo cristão. Este estudo bíblico não somente é para cristãos que querem conhecer mais e para perdidos que querem ser salvos, mas é para aquele verdadeiro cristão que quer conhecer justamente a seu Deus, como infelizmente não fazia o povo de Israel, mas como a Bíblia nos anima, nos manda fazer, 2 de Pedro 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Tem muitos mandamentos desses, Colossenses 1,9, Filipenses capítulo 1 também, que digo Efésios capítulo 1, e muitos mandamentos de nós conhecer a verdade por meio das Escrituras. Não somente para nosso proveito, não somente para nós dizer, oh, eu sei muito, não, é para que essa palavra viva, que nos dá poder para viver uma vida cristã piedosa e santa todo dia, seja espalhado para os outros, seja pregado com poder, com amor, com discernimento do que você está pregando. Não é para mim somente, é para todo cristão. Então, por isso que
estou dando esse parênteses, né? Parênteses, para todo aquele que quer ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Segunda Crônicas 18 vai falar algo chocante, que talvez alguns de vocês já tenham lido, mas vai falar de uma aliança ímpia que o rei Josafá, um rei justo, teve com Acabe. Um filho de Josafá casou com uma filha de Acabe, infelizmente. E eles estiveram juntos aqui. Josafá, a palavra, o nome de Josafá quer dizer Jeová Shafat. Jeová Shafat, que quer dizer Deus julga. Amados, e este nome é muito importante, porque é um dos nomes do Senhor. Jeová Shafat, o Senhor que julga, assim como tem Jeová Rafa, Jeová Nissi, Jeová Shalom, etc. Temos que decorar muito esse nome e amar esse nome de Deus, Jeová Shafat. Por quê? Porque Deus ama a misericórdia e juízo. Deus quer que seu povo se levante como sacerdotes para julgar também o pecado, pregar contra o pecado e as almas sejam salvas. Nesta ocasião, Josafá infelizmente teve uma queda com Acabe, se uniu com Acabe, e Acabe queria que Josafá era o rei de Judá, e Acabe era o rei de Israel, quando se separaram, e queriam estar juntos na batalha. Josafá cedeu, e Acabe tinha muitos profetas falsos. E versículo 3 fala que vão para a guerra, 2 Crônicas 18, 3. Versículo 4, Josafá disse ao rei de Israel: rogo-te que consultes a palavra do Senhor hoje. Portanto, o rei de Israel, em lugar de reunir profetas de Deus, que ele fez? Reuniu os profetas. Quem? Profetas falsos, 400 homens, e disse-lhes: devemos nós ir a Ramote e Gileade para a batalha? Eu devo me refrear? Eles disseram: sobe, porque Deus se entregará na mão do rei. Quem serão esses profetas? Eram profetas falsos de Baal, e estavam mentindo, porque não ia acontecer isso. Josafá, na sua justiça, queria a voz de Deus por meio do profeta de Deus. Versículo 5, portanto, o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e diz, entregará. 6, todavia Josafá disse: não há aqui um profeta do Senhor além desses, para que possamos consultá-lo. Devemos entender, amados, que nesse tempo, conhecer ao Senhor era conhecer sua palavra e conhecer também o que ele falava ao povo por meio dos profetas de Deus. Você não vai tentar conhecer a Deus e consultar adivinhos, como diz Isaías 8, ou consultar aos profetas de Baal, de Azera. Não podia. De fato, em 1 de Reis 17, 18, 19, se vê como o profeta Elias, quando ele convocou a todo o povo de Israel, Deus manifestou com fogo e envergonhou a todos os profetas falsos de Azera e de Baal. O mesmo profeta Elias julgou e matou aos profetas de Baal. Por quê? Porque ele tinha que julgar o pecado de Israel. E aí veio a chuva. Agora, nesta ocasião, Josafá queria um profeta de Deus, porque sabia que o profeta de Deus ia falar a verdade. Amados, muitos hoje, não sei se vocês estão no vídeo, vão para igrejas para escutar profetas falsos, que não têm temor da palavra de Deus e não pregam a palavra de Deus, pregam campanhas, quebras de maldições, pregam correntes, pregam prosperidade, falsos profetas que falam mentiras. 7. E o rei de Israel disse a Josafá: há ainda um nome, porque podemos consultar ao Senhor, mas eu odeio. Por quê? Porque ele nunca profetiza o bem para mim, mas sempre o mal. Este é Micaías, o filho de Imlá, e Josafá disse: não fale o rei assim. Quantas horas comecei? 7:30 mais ou menos.
30 minutos atrás. Como? 30 minutos atrás, mais ou menos. Mas com louvor ou com a palavra? Então, Com a palavra? 30 minutos já? Bom, então podemos ir até as 9, né? Mais ou menos. Vou tentar de ser breve, é muita palavra, mas vou tentar de resumir. É isso mesmo, meia hora de palavra já? Felizmente não tomei o tempo, mas bom, vamos lá. Diz, e Josafá disse, não fale a rei assim, e o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse, buscai rapidamente Micaías. Daí busca a Micaías, e Micaías tem que profetizar a verdade. E ele fala assim, versículo 16. E ele disse, o profeta Micaías, né, o verdadeiro profeta de Deus, vi todo Israel espalhado sobre os montes, como ovelhas que não têm um pastor. E o Senhor disse, estas não têm o Senhor, que retornem, portanto, cada homem à sua casa em paz. E o rei de Israel disse a Josafá, não te contei o que ele não profetizaria o bem para mim, senão o mal, que estava profetizando a queda de Israel. A queda de Israel por causa dos seus pecados. O profeta Micaías estava falando a verdade, mas este rei ímpio não queria a verdade, queria a mentira, ou seja, queria espírito de prostituição, como em Oséias, como em 2 Tessalonicenses capítulo 2, espírito de prostituições, espírito de engano, como muita gente hoje em dia, voluntariamente não querem o conhecimento da palavra de Deus, querem mentiras, querem bênçãos, querem tudo bom para eles. Mas quando vem um profeta de Deus, eu odeio esse profeta. Eu odeio porque ele me profetiza que eu estou em pecado e que tenho que me arrepender, senão vou perecer no inferno. O povo hoje não gosta. Tomara que vocês que estão assistindo hoje não sejam desses. Que quando alguém vem para você pregar a palavra de Deus e você está em pecado e te falar, por favor, tem que se arrepender, tem que deixar seu pecado, você diga, não. Eu te odeio, porque eu prefiro a bênção desse falso pastor, esse falso profeta, que não está interessado pela minha alma, nunca fala comigo, não sabe como estou, e não posso nem falar com ele, porque está tão ocupado. Não está nem aí para a minha alma. E você prefira essa palavra mentirosa. 17, 2 Crônicas 18, 17, e o rei de Israel disse a Josafá, não te contei eu, que ele não profetizaria bem para mim, senão mal. 18. Novamente ele disse, portanto, ouve a palavra do Senhor. Eu ouvi o Senhor. Escutem isto, por favor. Escutem os planos de Deus, as regras de Deus, que desde a lei falam que Deus ia entregar a seu povo a maldições, que Deus ia entregar a seu povo a inimigos, que Deus ia entregar ao seu povo a morte de diferentes coisas por causa da rebeldia do seu povo, como hoje em dia o povo brasileiro da igreja tem seus amantes. Tomara que não seja você. Amando os pastores mais que a palavra de Deus, não é? 19. E o Senhor diz, quem persuadirá Acabe, rei de Israel, para que ele possa subir e tombar em Ramote Galeade? E um falava dizendo segundo esta maneira, e outro dizendo segundo aquela maneira, ou seja, eram profetas falsos. 20. Então saiu ali um espírito, e se pôs de pé diante do Senhor e disse, eu persuadirei. E o Senhor disse a ele com quê? Um espírito que muito provavelmente, ou talvez mesmo Satanás, o pai da mentira, segundo João capítulo 8, o pai da mentira, aquele que engana multidões de evangélicos hoje em dia, fazendo pensar que pastores tão mentirosos, tão ímpios como aquele pastor da esquina, que somente dá profetada e que enche de dinheiro, ou como o falso pastor de Macedo, ou como Valdomiro Santiago, ou como Silas Malafaia, ou como Márcio Valadão, ou como esses pastores falsos.
enchem seu bolso de dinheiro, são ricos e distorcem o evangelho de Cristo e fazem tropeçar a muita gente para que não sejam salvos. É o mesmo espírito, Satanás, que influencia, que obra através desses espíritos enganadores, doutrina de demônios, 1 Timóteo 4:1. Então saiu ali um espírito, se pôs de pé diante do Senhor e disse: eu o persuadirei. E o Senhor disse a ele: com quê? E ele disse: eu sairei e serei um espírito mentiroso, espírito de fornicações, como Oséias 4:12, como Oséias 5, versículo 4, como 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11. E ele disse: eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. 1 Timóteo 4:1. Espíritos enganadores, doutrinas, demônios, foge de lá! Estão te enganando. Dízimo, dízimo, dízimo. Oferta, oferta, oferta. Doutrinas de demônios, sensualidade, política na igreja, mundanismo, correntes, revelações, profetadas. A igreja e seus amantes. E ele disse: eu sairei, serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas. E o Senhor disse: tu o persuadirás e tu também prevalecerás. Sai e faz assim. Vocês estão persuadidos? Vocês que estão assistindo ao vídeo, vocês estão persuadidos já do erro? Vocês estão persuadidos que coisas que Deus não manda, não fala, aborrece para você é bom? Como diz a palavra, aquele que acha que as coisas de Deus, que Deus ama, você aborrece. E as coisas que você aborrece, que Deus aborrece, você ama. Salmo 97, 10. Os que amais ao Senhor, aborrecer o mal ou o pecado. Você ama o pecado ou aborrece o pecado? O espírito mentiroso na boca dos teus profetas. E o Senhor falou o mal contra ti. Agora, portanto, é que o Senhor colocou um espírito mentiroso na boca destes teus profetas. E o Senhor falou o mal contra ti. Morte para Acabe. Então Zedequias, um falso profeta, começou a querer zombar. E Micaías responde, versículo 24, e Micaías diz que naquele dia verás quando adentrares uma câmara interna para te esconderes. Amados, aqui se vê a morte no versículo 30, 34, e Acabe morreu. Amados, nós entendemos pela palavra de Deus que Deus ama o conhecimento. Em Salmos 139, para você ver, versículo 1. Ó Senhor, tu tens me procurado e me conheceu. Tu conheces o me assentar e me levantar. Versículo 3. Cercas a minha vereda, o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. 4. Pois não há uma palavra em minha boca, em uma língua, mas eu, Senhor, tu as conheces. 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, etc. 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e prova-me e conhece os meus pensamentos. Deus conhece o seu povo. Não é tanto que você diga que você conhece a Deus. Se Deus te conhece, Ele te manda: conhece-me. Se Deus te conhece, Gálatas 3, se não me engano, complicado ainda. Isto é muito importante, eu vou buscar aqui na Bíblia, espanhol. Gálatas 4:9, desculpa. Gálatas 4:9 diz:
Agora, porém, depois de conhecerdes a Deus, está falando que um cristão conhece a Deus, como? João 17:3, esta vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a teu Filho Jesus Cristo que enviaste. Deus nos manda conhecer, buscar-lhe para conhecer-lhe. Mas Paulo está dizendo, ou melhor, sendo conhecidos por Deus. Quero ver aqui em Êxodo 33. Somente este versículo mais. Desculpem. Tenho que avançar com minha Bíblia em português. Êxodo 33, 17. Êxodo 33, 17 diz: E disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, pois encontraste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo nome. Deus conhecia pelo nome a Moisés. E disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, pois encontraste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo nome. Amados, que Deus te conheça pessoalmente pelo nome é a maior maravilha. Você pode ter milhões de inimigos no mundo inteiro, mas dizer: Deus me conhece pelo meu nome. Deus me ama. E não somente isso, Deus quer que eu conheça Ele. Por isso não é em vão, Jeremias 9, 23. Numa geração ímpia, como hoje, que não queria conhecer a Deus, que não estava nem aí para a palavra de Deus. Jeremias 6:10, a quem falarei e advertirei para que eles possam ouvir, eis que o seu ouvido é circunciso e eles não podem ouvir, eis que as palavras do Senhor é para eles uma desonra, eles não se deleitam nela, não queriam conhecer a Deus. Jeremias 9, 23, é uma palavra maravilhosa, maravilhosa. 23, e isto também está em 1 Coríntios, capítulo 1, ao final do capítulo, depois vamos lá. Assim diz o Senhor: não se glorie o homem sábio na sua sabedoria, nem se glorie o homem poderoso no seu poder, tampouco se glorie o homem rico em suas riquezas, mas permitam aquele que se glorie gloriar-se nisto, que ele me conhece e saiba que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, pois nestas coisas me deleito, diz o Senhor. O Senhor quer conhecimento dele. Oséias 6:6, conhecimento de Deus. Que o homem tem que se gloriar por ter uma bonita casa, um bonito carro, uma família bonita, uma profissão que dá lucro, dinheiro, não. É gloriar-se em conhecer-lhe. Quem Ele é? O Deus da glória. Amados, temos homens de Deus na Bíblia que conheciam a Deus de perto. De perto. Desde Gênesis, podemos ver claramente. Gênesis capítulo 6. Não que digo Gênesis, não. Hebreus capítulo 11. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus trasladara, porque antes da trasladação ele tinha testemunho de que agradara a Deus, ele caminhava com Deus. Todos esses homens conheciam a Deus. De fato, amados, caminhar com Deus é conhecer-lhe, é conhecer sua palavra, é conhecer sua vontade. E este povo recusava a palavra de Deus. Este povo não queria a palavra de Deus. Tendo recebido o amor de Deus, virou as costas e começou a ter seus amantes.
Quantos amantes tem a igreja do Brasil? Quantas amantes tem a igreja no mundo inteiro? Quantos amantes tem vocês? Quando Deus salvou a Israel, em Ezequiel capítulo 16, quando ela estava perdida, ou ele, Israel, estava perdido, diz claramente, 16, novamente a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, faz a Jerusalém conhecer as suas abominações. E começa a falar todas as coisas ruins. Todas as coisas ruins. Versículo 8, 6 que digo: e quando eu passei por ti, te vi poluído em teu próprio sangue, disse-te, quando estavas em teu sangue, vive. Sim, disse-te, quando estavas em teu sangue, vive. Versículo 8, agora quando eu passei por ti, te olhei para ti, eis que teu tempo era tempo de amor, e estendi minha saia sobre ti, te cobri a tua nudez, sim, jurei, e entrei contigo um pacto contigo, diz o Senhor Deus, e tu te tornaste minha. Amados, na Bíblia, quando fala de um homem com uma mulher, quando casam e se conhecem, de fato, em Mateus 1, versículo 21, 22, diz, versículo 25, Mateus 1, 25, o Senhor Jesus nasceu pela obra do Espírito Santo de Deus. José e Maria não tiveram intimidade, não se conheceram. E não conheceu até que ela gerou seu filho primogênito e chamou seu nome Jesus. Quando fala de conhecer na Bíblia, ele fala de intimidade de Deus com o cristão. É Deus te conhecendo e o cristão conhecendo a Deus para amar Deus com todo o coração, alma, mente e força. Isso é o próximo com ele mesmo. Mas primeiramente a Deus com todo o coração, alma, mente e força. Conhecer e crescer no conhecimento é amar a Deus com todo o coração, alma, mente e força. E o povo recebeu o amor de Deus. Ezequiel 16:8. E Deus que fez? A tomou como esposa. Versículo 9. Então te lavei com água, assim eu cuidadosamente lavei o teu sangue de ti e te ungi com óleo. E eu também te vesti com trabalho bordado, e te calcei com peles de texugo, e te cingi com linho fino, e te cobri com seda. Eu também te enfeitei com ornamentos, e coloquei braceletes sobre as tuas mãos, e uma corrente em teu pescoço, e pus uma joia na tua testa, e brincos em suas orelhas, e uma bela coroa sobre a tua cabeça. Assim tu foste ornado de ouro e prata, e tuas vestes eram de linho fino, e de trabalhos bordados, comeste de fina farinha, e mel e azeite, e foste extremamente bela, e tu prosperaste um reino. Está falando da formosura da esposa de Cristo de Deus. Como nós, quando vimos ser formosos pela justiça de Cristo que é imputada a nós quando cremos e nos arrependemos e somos salvos por meio da fé em Jesus Cristo, quando nos arrependemos de pecado. E Deus nos vê justos, formosos, preciosos à sua vista. Na formosura de sua santidade nós temos essa comunhão direta com Deus quando estamos bem com Deus. Mas olha o que acontece aqui. E teu renome foi adiante entre os pagãos por causa da tua beleza de Israel, porque era perfeita, assim como Deus, quando Deus nos salva, a beleza perfeita, através da minha beleza que eu tinha colocado sobre ti, diz o Senhor Deus. E o que aconteceu? Tragédia! Tragédia de todo cristão que se aparta de Deus. A igreja e seus amantes, hoje em dia milhões nas ruas, milhões defendendo seus amantes, Bolsonaro, políticos, ou Lula, não sei quem. Nós não estamos por nenhum partido, nem por Lula, nem por Bolsonaro. Nosso rei Jesus Cristo. Apoiam seus pastores, o futebol, o mundo, os desejos mundanos, os desejos carnais, a moda, o dinheiro, a raiz de todo mal, e o amor, dinheiro, prosperidade financeira. Mas tu confiaste em tua própria beleza e prostituíste por causa do teu renome e derramaste tuas fornicações sobre todo o que passava. Esta é a descrição horrorosa, horrenda da traição
da igreja contra seu Deus perfeito e glorioso. Horrível. E continua dizendo muitos pecados dela. Diz, versículo 17: e também tomaste as tuas belas joias do meu ouro e da minha prata que eu havia te concedido, e fizeste para ti imagens de homens, adultério, e cometeste prostituição com elas. E continua falando de prostituições. Versículo 20. Não, versículo 22. E em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições não te lembrastes dos dias da tua juventude, quando casou com Deus. Continua dizendo, versículo 27, que digo, versículo 33, eles dão presente a todas as prostitutas, mas tu dás os teus presentes a todos os teus amantes. 36, assim diz o Senhor Deus, porque a tua imundícia foi derramada e tua nudez descoberta através das prostituições com teus amantes. Versículo 37, teus amantes, etc. Amados, essa é a linguagem do Antigo Testamento, claro, que nos ensina como Deus considera a perca do amor por Ele, a perca de conhecer Ele. Vamos além disso, vamos ver um pouco de Provérbios, capítulo 6. Não, Provérbios capítulo 7 fala da mulher estranha, dessa mulher estranha que virou a igreja com seus amantes, uma igreja manchada, prostituta, uma igreja rameira, uma igreja fornicária, uma igreja que ama seus ídolos e amantes e deixou a seu Deus glorioso, que é digno de ser amado por sempre. Provérbios 7, versículo 5, para que eles possam te guardar da mulher estranha, da estranha que lisonjeia com suas palavras. Continua dizendo, versículo 10, e es que ele encontrou uma mulher com vestimenta de prostituta. 15, por isto vinha, a mulher prostituta diz, por isto vim ao teu encontro a buscar diligentemente tua face. Continua dizendo, versículo 26, porque ela humilhou muitos feridos. Sim, muitos homens fortes foram mortos por ela. A sua casa é o caminho para o inferno e que desce para as câmaras da morte. Isso envolve a prostituição espiritual de um cristão que se envolve com as prostituições ou com a mulher estranha, que poderia dizer também amante. A mulher estranha, muitas vezes no livro Provérbios, que fala simbolicamente também do coração fornicário de um cristão que se aparta de Deus para cultuar outros deuses. Amados, a linguagem é terrível. Voltando para Oséias, vocês, como eu falei, um dos temas principais é o conhecimento. E fala claramente dos juízos de Deus para eles. Os juízos de Deus para eles. Vamos ver, por exemplo, capítulo 6. Que digo, capítulo 8, versículo 1. Põe a trombeta à tua boca, ele virá como uma águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram o meu pacto e transgrediram contra a minha lei. E Israel clamará a mim, Deus meu, nós conhecemos a ti. Mentira. É uma mentira. Israel, quando seja julgada, bom, neste caso, e muitos de vocês, ou das pessoas que estão na igreja evangélica, vão dizer, Deus, clamando, nós conhecemos a ti. Mas é uma mentira. Não conhecem. Por isso Deus estava julgando eles.
Israel rejeitou o que é bom. Oséias 8:3. O inimigo irá persegui-lo. Eles instituíram reis, mas não por mim. Fizeram príncipes, mas eu não soube. E da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Oh, teu becerro, Samaria, te rejeitou. A minha ira se acendeu contra eles. Etc, 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 etc. Continua falando do castigo de Deus por meio de Assíria, por exemplo. Aqui diz, porque subiram a Síria como um jumento selvagem por si só. Efraim contratou amantes. Não, mas aqui não está falando do juízo da Síria, está falando da prostituição com a Síria. Capítulo 9, versículo 7. Os dias da visitação chegarão, os dias da retribuição chegarão. Vocês podem ler todo Oséias, amados. Leiam todo Oséias, identifiquem quantas vezes fala das prostituições, dos amores aos ídolos, e quantas vezes Deus fala de juízo, destruição, por causa das suas fornicações e seus desvios. É muito tremendo, No último, capítulo 14, ó Israel, converte-te ao Senhor teu Deus, porque caíste pela tua iniquidade. Etc. Fala, versículo 3, a Síria nos salvará. E versículo 9, ele enfatiza a sabedoria e o conhecimento de Deus. Quem é sábio para que entenda estas coisas? Quem é prudente para que saiba ou conheça? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores nele cairão. Então aqui está anunciando juízo, no entanto está anunciando também restauração, neste capítulo 14, futura, uma restauração gloriosa, porque o amor de Deus prevalece. Então, amados, temos chocantemente em Oséias o que diz do estado da igreja de hoje. A igreja de hoje tem as mesmas características, cheia de amantes. Os pastores agora são mais altos para muitos na igreja do que Deus. Os pastores têm mais autoridade para muitos do que Deus e sua palavra, porque não conhecem a Deus e serão destruídos. No entanto, amados, em 1 Coríntios capítulo 1, quero passar a deixar algo bem importante para nós. Primeira Coríntios, obviamente esta carta é uma carta de correção para os coríntios, é uma carta de repreensão para os coríntios, em muitas maneiras. A igreja de Coríntios não era para ser louvados, em algumas coisas sim, mas outras coisas não era para ser louvados nem reconhecidos. Por exemplo, no versículo 10, diz: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja divisões entre vós, antes sejais perfeitamente unidos em uma mesma mente e um mesmo julgamento. É um mesmo julgamento e uma mesma mente. Todo cristão que é unido pela palavra de Deus deve ter uma mesma mente no conhecimento de Deus e no juízo de Deus. Então aqui fala da sabedoria mundana. Por exemplo, aqui fala, versículo 17, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se faça vã a cruz de Cristo. E continua dizendo, versículo 19, Deus dizendo, porque está escrito: eu destruirei a sabedoria dos sábios e reduzirei a nada o entendimento do prudente. Então, todos aqueles que estão rejeitando o conhecimento de Deus
voluntariamente, que estão aceitando o espírito de fornicações, que estão aceitando o espírito de enganos, estão aceitando os profetas de Baal como se fossem, para que sejam enganados, como Acabe, que não queria escutar palavras de verdade para se arrepender, queria escutar mentiras para continuar em seu pecado com Jezabel e com todo o povo de Samaria. Amados, aqui diz: onde está o sábio, onde está o escriba, onde está o inquiridor deste mundo? Não tem Deus feito insensata a sabedoria deste mundo? A sabedoria deste mundo. A sabedoria que não tem o conhecimento de Deus, que te leva a uma santidade, vai ser destruída. E acá diz, no versículo, falando de sabedoria, fala que nós, como fomos chamados, nós somos chamados como se fôssemos poderosos, né? 26, porque vedes os vossos chamados, irmãos, que não são muitos os homens sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as coisas que são poderosas. Deus escolheu as coisas vis deste mundo. E as coisas que são desprezíveis, sim, as coisas que não são, para reduzir a nada as coisas que são, para que nenhuma carne se glorie em sua presença. Então, amados, aqui está falando, no primeiro capítulo de Coríntios, que a sabedoria que a igreja precisa não vem dos seus amantes, não vem do mundo, não vem a psicologia, não vem das doutrinas dos homens, dos pastores coach, os pastores psicólogos, nem vem dos pastores da prosperidade, nem vem dos pastores que são praticamente mais mundanos que bíblicos, porque Deus vai destruir essa sabedoria, porque são enganos, são espíritos de prostituições e fornicações. Mas aqui ele faz questão de dizer, versículo 30, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual por parte de Deus nos foi feito sabedoria, viu? Conhecimento, entendimento, e justiça, e santificação e redenção. E aqui repete Jeremias 9, 23 e 24. Para que, como está escrito, onde? Jeremias 9, 23 e 24. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Em quê? Esta passagem claramente vai a dizer que glorie-se em quê? Em ter uma igreja enorme, em ter salões enormes, bonitos, tapetes, ventiladores, ar-condicionado, terno, uma roupa bonita. Não, glorie-se no Senhor. E o contexto de Jeremias 9, 23 e 24, conhecer o Senhor, amar o Senhor, ter intimidade com o Senhor e com a sua palavra, não como Acabe, que tinha comunhão com uma mulher tola, Jezabel, e com os espíritos das prostituições, e com toda essa idolatria que Deus descreve, fornicação espiritual, espírito de engano, espírito de erro. Amados, quantos de vocês não têm problema de escutar falsos pastores? Quantos de vocês não têm dificuldade de escutar um nome que fala mentira no púlpito? E vocês não têm temor de Deus, de saber que Deus vai destruir aquele que escuta e aquele que prega da mesma maneira. Porque o mandato de Deus é: foge de lá, aparta-te, para que não recebas as pragas dele. De fato, em Apocalipse 2, quando fala de outra Jezabel, acredito que fala dessa Jezabel de Acabe, acredito que tem a ver com a maldade dela, né? Igreja... Por favor, me ajudem. Assim, 2:20. Sim. Apocalipse 2:20. Porém, eu tenho umas poucas coisas contra ti. Ou seja, a ira de Deus estava contra essa igreja de Jatira. Que toleras aquela mulher de Isabel,
que chama a si mesmo de profetisa, a ensinar e seduzir os meus servos a cometerem fornicação e a comerem as coisas sacrificadas aos ídolos, como aquela mulher de Isabel, a esposa de Acabe, que diz: toleras a quê? A profetizar e ensinar mentiras, como muitos dos pastores falsos. E tem cristãos ainda hoje que dizem: não tem nada a ver, eu posso tolerar. Não, Deus diz: não tolera. De fato, em 2 Coríntios 11, quando Paulo chama a ciúme de Deus, invoca o nome de Jeová Cana. Jeová Cana, Deus ciumento. Aquele Deus ciumento que arde de celo e de fogo consumidor quando vê seu povo fornicando com outros deuses, com seus amantes. E tem tanto celo que é capaz de destruir, queimar todo aquele que se levanta para corromper a sua igreja amada. 2 Coríntios 11, 2, Paulo diz: porque tenho ciúme sobre vós com ciúme divino. Esse é Jeová Cana. Porque vos esposei com um marido para vos apresentar como uma virgem pura a Cristo. Não uma igreja fornicária, adúltera, ramera, prostituta, que vai para seus amantes. Não! Jesus Cristo vai vir por uma esposa pura, santa, sem mancha, sem ruga, sem coisas semelhantes, segundo o Apocalipse 5. Para vos apresentar como uma virgem pura a Cristo. Mas eu temo que, de algum modo, assim como a serpente enganou Eva, assim como esse espírito de mentira que saiu no tempo de Acabe para enganar a todos os falsos profetas, com a sua sutileza, que as suas mentes sejam corrompidas da simplicidade que é em Cristo. Porque se alguém for pregar vos outro Jesus, qual é outro Jesus? Da maioria das igrejas do Brasil falsos. Outro Jesus, aquele que não é santo, aquele que não produz santidade nem pureza de coração, que não tem poder para te fazer uma nova criatura, para aborrecer teu pecado e amar a Deus e a justiça de Deus, e o mandamento de Deus e a cruz de Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho, viu, que não aceitastes, vós o podeis suportar. Toleram aí na igreja de Tchatira, em Apocalipse 2, 20, essa falsa profeta que ensina falsas doutrinas, ensina a fornicar, ensina e profetiza para os filhos de Deus fornicarem, e acá também para fornicarem com outro Jesus, com outro Espírito, com outro Evangelho, e suportam isso. Deus diz: não suportes, porque isso é do diabo, e Deus irá julgar e castigar. 1 Coríntios 2, já para terminar, é muito chocante para todos vocês que amam a Deus, que querem a sabedoria de Deus, que não querem ser destruídos porque não quiseram conhecimento, não quiseram com todo o coração a palavra de Deus, o conhecimento de Cristo, a intimidade com Deus, de tal maneira que nenhuma mancha se interfere entre o meu amor por Cristo, sua palavra e eu. E eu, irmãos, quando eu fui até vós, não fui com excelência de discurso ou sabedoria, ou seja, humana, declarando vossos testemunhos de Deus. Paulo diz: porque eu decidi saber alguma coisa entre vós, senão a Jesus Cristo. Aleluia! Poder de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Crucificado. 3. E não estive convosco em fraqueza e em temor. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. E meu discurso, minha pregação não estava em palavras persuasivas de sabedoria humana. Vamos apagar as luzes, desligar as luzes, vamos pôr um
teclado, um violão, um teclado baixinho. Quem aceita Jesus? Você é a vítima do sistema, da sociedade. Levanta a tua mão e você aceita Jesus. Palavras de sabedoria humana. Sempre o evangelho bíblico deixa o homem culpado, deixa o homem condenado, não vítima. Porque a vítima e o sacrifício foi Jesus Cristo. E Ele foi aquele que morreu, padeceu por nossos pecados. Levou toda a ira de Deus que nós merecíamos como pios, pecadores, sujos, imundos, condenados, malditos. Mas Deus, Jesus Cristo, perfeito Deus, perfeito homem, sem pecado, levou nosso pecado na cruz do Calvário. Tirou nossa maldição. Glória a Deus. Aquele que crê, por graça sois salvos por meio da fé. Aleluia. E meu discurso não foi em pregação como palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Essa persuasão, amados, olha, quando o Senhor falou com, tal parece que foi Satanás, o pai da mentira, o espírito da mentira, em 2 Crônicas, capítulo 18, os persuadirás, né? Limos, os persuadirás. Vamos somente para lembrar exatamente 2 Crônicas 18. Segunda Crônicas 18, 21. E ele disse: eu sairei, seria um espírito mentiroso na boca de todos os profetas. E o Senhor disse: tu persuadirás. E também prevalecerás. Sai faz assim, 1 Coríntios 2. Palavras persuasivas de sabedoria humana. Conhecimento humano, não conhecimento de Deus. Mas em demonstração do Espírito e de poder, pregou Paulo, para que vossa fé não esteja na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 6. Todavia falamos sabedoria entre os que são perfeitos. Quem são os perfeitos? Os que são espirituais, segundo o versículo 15, mas o que é espiritual? O que é espiritual? É o perfeito. Porém, não a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que são reduzidos a nada. Mas nós falamos a sabedoria de Deus é um mistério, mesmo a sabedoria escondida, a qual Deus ordenou antes do mundo para nossa glória. Esse conhecimento bendito, maravilhoso, que até um rei como Nabucodonosor, um rei que podia matar quem ele queria, ele tinha que se humilhar para receber a sabedoria, o entendimento, a interpretação, o conhecimento que vinha de parte de Deus através de Daniel. No capítulo 1 de Daniel diz que esses homens, Daniel e seus amigos, foram achados 10 vezes mais sábios que seus amigos. Sabedoria de Deus, conhecimento de Deus. Salmo 101, Salmo 119, 97. Me fizeste mais sábios do que os meus inimigos. Me fizeste mais sábio do que os meus inimigos e mestres, porque eu guardo tua palavra. Oh, quanto amo a tua lei! Todo dia é a minha meditação. Me fizeste mais sábio do que os meus inimigos. Entendi mais que os meus ensinadores. Se não estou citando mal, vou citar bem. Oh, como amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Tu, através dos teus mandamentos, me fizeste mais sábio do que os meus inimigos, porque eles estão sempre comigo. Eu tenho mais entendimento do que todos os meus professores, pois os teus testemunhos são a minha meditação. Aleluia. Entendo mais que os anciãos, porque guardo os preceitos. Aleluia. Essa é a palavra de Deus. Esse é mistério para aquele que ama seu Deus. 8. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Pois se a tivessem conhecido, viu? Os que não conhecem a Deus não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, ouçam bem uma passagem de Isaías 64, se não me engano, versículo 5. Mas como está escrito, olho não viu, nem ouvido viu, tampouco entraram no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus
nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito busca todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. Que está dizendo, Deus vai dar revelação da palavra, conhecimento da palavra, para não pecar contra Deus, para não receber esse espírito de fornicação, de engano, para não desviarmos de Deus, aqueles que amam a Cristo. Deus vai dar seu conhecimento, seu entendimento, aquele que tem um coração puro e mãos limpas, aqueles que amam ao Senhor Jesus Cristo, aqueles que são remidos pelo sangue de Cristo, estão caminhando com o Cordeiro aonde quer que ele vá. Apocalipse 14. 11. Porque qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está no meio nele? Assim também nenhum homem conhece as coisas de Deus, viu? Conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Qual é o Espírito do mundo? Amantes. 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo, a vaidade da vida, o desejo dos olhos. Mas o Espírito que é de Deus, para que pudéssemos conhecer, buscar conhecimento, as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus, as coisas que nós também falamos, não com palavras de ensino, de novo, de sabedoria humana, não, mas com as ensinadas pelo Espírito, da palavra de Deus, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Mas o homem natural, ou seja, aquele que tem seus amantes, não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucuras, nem pode conhecê-las, porque eles são discernidos espiritualmente. Aqui temos uma diferença absoluta entre o homem natural, 15, mas o que é espiritual julga todas as coisas, e ele por nenhum homem é julgado. Temos uma diferença de um homem que está perdido em seus pecados, ou está desviado em seus pecados, foi salvo e está desviado, agora tem um amante em lugar do amor de Cristo, e agora não entende, agora para ele é loucura a palavra de Deus, porque não la pode discernir espiritualmente. Todo aquele que foi desviado, todo aquele que já esteve desviado de Deus, como eu estive desviado no passado, anos atrás, pode dizer, que medo, que temor, que é horrível, que é horrendo é desviar de Deus e virar um homem natural, depois de ter sido convertido, depois de ter estado no primeiro amor, depois de conhecer pessoalmente a Cristo todos os dias da vida, e dizer, agora não entendo, agora virei um homem natural, como diz em Romanos 8,13, que pelo Espírito de Deus nós fazemos morrer as obras da carne. Ou, vamos citar, esqueci a passagem. Romanos 8,13. A mortificação do pecado no cristão. 8,13. Diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Amados, quando nós nos desviamos de Deus, quando nós temos amantes, quando temos esse espírito de fornicação, mentira, engano, quando nos desviamos, o amor de Deus se vai de nós, quando estamos crendo mentiras e falsos profetas, viramos homens naturais e não recebemos as coisas do Espírito de Deus. Não entendemos, eu estive assim, eu não entendi a palavra de Deus mais. E todo aquele que está assim agora e diz que é cristão e não entende porque está ou desviado ou nunca foi verdadeiramente convertido. Porque elas são discernidas espiritualmente. Mas o que é espiritual? Aquele que é espiritual. Como em Gálatas 6,1, o espiritual restaura aquele que está caído. Irmãos, se algum de vós caiu em alguma falta, vós que sois espirituais, restaurar a tal irmão com espírito de mansidão, considerando-te a ti mesmo, para que não caias, para que não sejas tentado. E diz aqui, julga todas as coisas, nenhum homem é julgado. 16, por quê? Porque quem conhece a mente do Senhor? Aleluia! Quem conhece a mente do Senhor? O espiritual, aquele que caminha com Cristo, aquele que não despreza conhecimento e não vai perecer, porque o povo de Deus vai perecer, porque
não quis conhecer a palavra de Deus, não quis estudar a palavra de Deus, não quis meditar na palavra de Deus e desprezou a Cristo, porque Cristo é a palavra de Deus, segundo João capítulo 1, versículo 1. Porque conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas não temos a mente de Cristo. E depois fala, capítulo 3, dos carnais, daqueles que estão em pecados condenatórios, como invejas, contendas, divisões. Esses são pecados condenatórios, segundo Gálatas 5, que diz que não herdarão o reino de Deus. Amados, tal conhecimento é demasiado precioso para mim. Tal conhecimento é demais. Salmo 139. Pode ler depois também Provérbios, como diz, para buscar conhecimento, para buscar sabedoria, para buscar entendimento em Provérbios. São leis do reino, para buscar conhecimento por todas as escrituras. Provérbios, todos os provérbios. Por exemplo, Provérbios 1, 2, para conhecer a sabedoria e a instrução, para entender as palavras do entendimento, para receber a instrução da sabedoria, da justiça, do juízo e da equidade, para dar sutileza aos simples e aos jovens, conhecimento e descrição, etc. Quantos mandamentos em Provérbios para ter conhecimento? Amados, somente este, para todo cristão que quer crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. 2 de Pedro 3,18, crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, 9, a oração de Paulo por todos os cristãos verdadeiros. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e desejar que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, o mesmo que tinha Daniel. Sabedoria e conhecimento espiritual, o mesmo que tem cada filho de Deus, que tem quem conheceu a mente de Deus, porque nós temos a mente de Cristo, porque conhecemos a nosso Deus e entendemos e queremos ser poupados da ira de Deus. Amados, a diferença, só para já terminar, Daniel capítulo 12, iria muitas mais passagens, mas vou parar aqui. É muita Bíblia no meu coração sobre isto. Acerca do conhecimento, a Bíblia fala o entendimento. Daniel 11, 32. Isso vai ser o tempo do fim. Preparemos-nos. Fala, capítulo 31, da abominação desoladora. 32, de aqueles que se portam impiamente contra o pacto, eles corromperá por meio de adulações. Mas, bom, nós queremos que também já aconteceu no passado, mas vai acontecer também. Mas o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Aquele que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Aquele que tem entendimento dentre o povo instruirá muitos. E continua dizendo no capítulo 12, versículo, obviamente está falando do tempo do fim, é claro, e fala 3, e aqueles que forem sábios brilharão como o esplendor do firmamento, e aqueles que converterem muitos para a justiça, como as estrelas para sempre e sempre. A sabedoria das virgens sábias, a sabedoria do tempo de fim, que é absolutamente necessária para estar de parte de Deus e instruir a muitos a justiça, e para que nós também vejamos a glória de Deus na restauração final da igreja gentil e a salvação final dos judeus nos últimos dias, nos últimos anos, antes e depois da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, depois da sétima trombeta. Antes da sétima trombeta, 3 anos e meio de grande tribulação. Queremos que vai ter uma grande tribulação, mas vai servir para o avivamento da igreja, para deixar os amantes e para verdadeiramente se voltar o verdadeiro Deus, que é único a ser amado e glorificado nessa geração, que vai ser como a Zorobabel, para construir o templo da igreja gentil nesse tempo, e para depois, quando Jesus Cristo venha e volte,
possamos ver a salvação gloriosa de todo Israel, segundo Romanos 11. 4, Daniel 12:4. Porém tu, ó Daniel, tranca a palavra e seja o livro até o tempo do fim. Muitos correrão para frente e para trás, e o conhecimento será aumentado. O conhecimento será aumentado. Tem divergências entre isto. Alguns pensam que é o conhecimento ruim, mas eu penso aqui que está falando do conhecimento de Deus. E quando diz que correrão de frente para trás, creio, como alguns irmãos cremos, talvez estejamos equivocados, mas cremos que aqui fala que nós que teremos o conhecimento, correremos de cá para lá e faremos voltar muitos à justiça. Versículo 10. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados no tempo da tribulação, versículo 1, e haverá um tempo da tribulação, tal qual nunca houve, que existiu, a mesma palavras quase do Senhor Jesus Cristo em Mateus 24, e diz, e provados, mas o perverso fará perversidades, e nenhum dos perversos entenderá, porém os sábios entenderão. O povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. O povo foi destruído porque deixou a seu Deus e foi tras seus amantes. O povo foi destruído porque deixou a seu Deus, deixou o conhecimento de Cristo, não vai entender, e o espírito de fornicações vai enganar eles e vão acabar, como em 2 Tessalonicenses 2, versículo 11, que o Senhor irá dar a eles a operação do erro para que creiam a mentira, como os falsos profetas no tempo de Abacabe. Espírito enganador. Tremamos, amados. Tremamos a Deus e busquemos o conhecimento que somente pode dar de um relacionamento pessoal, íntimo, de comunhão, de conhecimento verdadeiro com aquele que deu sua vida por nós, nos comprou com seu sangue precioso para deixar todo pecado, arrependimento verdadeiro, frutos de arrependimento e fé verdadeira em Jesus Cristo, que nos dá sua mente, seu coração, seus desejos, para sermos santos, porque Ele é santo, e conhecer a Deus até o fim. Não tem mais. Se nós não queremos perecer, devemos arrepender para entender os caminhos de Deus. Daniel 9, versículo 13, a razão pela qual eles não tinham conhecimento e entendimento é porque eles não confessaram, não se arrependeram. Ainda já estava aqui ao final dos 70 anos de cativeiro, e Daniel confessa seu pecado, ele, pelo povo, e diz, como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, contudo, ou seja, o cativeiro, os cativérios, destruição de Jerusalém, e todo o mal de Jerusalém, como diz o versículo 12, nunca tem se feito como se fez grande mal sobre Jerusalém. Versículo 13, Daniel 9:13. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Contudo, não fizemos nós nossa oração perante o Senhor nosso Deus, para que nós desviássemos de nossas iniquidades e entendêssemos a tua verdade. A única maneira, amados, é arrependermos de nossos amantes, ou de seus amantes. Não tenho amante, meu único Deus que eu amo é o mais formoso do Filho dos Homens. Salmo 45, versículo 1 e versículo 2. O desejado das nações, Ageu capítulo 2. E diz, para quê? Para entender a sua verdade, para conhecer a verdade, e para não cair nos pecados da igreja de hoje em dia, que está indo a ser julgada, como foi julgada a igreja de Jerusalém. Babilônia contra Jerusalém. Mas vou parar aqui, porque senão posso seguir horas e horas. Deus abençoe a sua palavra. Que todo aquele que está desviado, que não conhece a seu Deus, que não conhece pessoalmente a Jesus Cristo, é tempo de se arrepender. É tempo de buscar a verdadeira salvação e conversão. É
tempo de reconhecer ao varão de dores, ao experiente em quebranto, em sofrimento, em padecimento, que sofreu todo por nós, que experimentou angústia até a morte, desde Getsemane até a cruz, vendo a ira de Deus que ia cair sobre ele, ou estava caindo sobre ele, porque ele estava recebendo os pecados de toda a humanidade, de todos os séculos, para salvar nossas almas. E por causa disso, ele voluntariamente foi, não temendo o castigo dos homens, mas temendo a ira de Deus que ia cair sobre ele no Calvário. Sofreu e morreu por nós, padeceu por nós, e essa é a razão única pela qual nós podemos ser salvos pela fé nele e abandonar nossas vidas de pecados. Ele é digno de toda glória, honra, louvor, adoração, riqueza, sabedoria pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Senhor Deus, bendito seja teu nome, Pai. Oh, livra-nos, Senhor. Livra-nos, Pai, por favor, Senhor. Não permita, Senhor, que caigamos nesse pecado, Senhor, de não te conhecer, de te ignorar, de poder receber essas pragas, Senhor, dessa cegueira espiritual, dessa falta de entendimento, falta de conhecimento, desse espírito de fornicações, de enganos, que já muitos caíram hoje, Senhor. Hoje muitas pessoas, Senhor, tu sabes, admiram, Senhor, dizendo-se cristãos, estão nas ruas, Senhor, apoiando política, ou também estão apoiando e amando pastores falsos, milionários, pastores que claramente são pecadores, cobiçosos, ou que dizem cristãos e amam o futebol, amam o mundo, amam a moda, amam o deleite, e não amam tua palavra, e que voluntariamente, Senhor, não querem conhecer-te, e tu dizes que perecerão, Senhor. Não permita, Senhor, nós perecermos. Salva a tua igreja, Senhor. Salva a tua igreja. E, Senhor, nós que conhecemos a ti, Pai, esforça-nos para sermos fortes e fazer proezas, Senhor, para a tua glória e honra, e para que muitos se convertam à justiça por meio da tua palavra, Senhor, por meio do teu conhecimento. Obrigado, Papai, meu Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo. Salva as almas que estão assistindo este vídeo, Senhor. Salva as almas, Senhor, que estão desviadas. Salva-los, Senhor. Porque aquele que se desviou e não volta será condenado. E salva as almas dos perdidos que nunca te conheceram, que toda a sua vida foram fariseus, que nunca tiveram a mente de Cristo, o pensamento de Cristo, o coração de Cristo, Senhor. E são carnais, naturais. Não podem entender, Senhor. Sabedoria carnal, terrenal, diabólica. Que todos nós possamos, Senhor, em teu amor, como diz tua palavra, está escrito, 1 Coríntios 2:9, o que olho não ouviu, nem ouvido ouviu, nem subiu o coração ao homem, o que tu tens preparado àqueles que te amam. E isto foi revelado pelo Espírito Santo que nos deste, Senhor. Os mistérios de Deus. Muito obrigado, Senhor. Ajuda-nos, Pai, nesse caminho da perfeição, sermos espirituais e nos arrependermos de todo o pecado conhecido e ainda oculto, Pai. Obrigado. Salva a alma, Senhor, que está assistindo este vídeo. Obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.